A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Vamos estar dando continuidade ao Êxodo. Agora vamos para o Êxodo 7, amém? E vai dizer assim: Então disse o Senhor a Moisés: Eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta. Aqui ele está fazendo uma comparação entre Moisés e ele, dizendo que Moisés seria como se fosse ele diante de Faraó e Arão seria o profeta, ou seja, o poder ia estar com Moisés e Arão seria o intermediador, no caso o profeta. Amém? Tu falarás tudo o que eu te mandar, e Arão, teu irmão, falará a Faraó, que deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Aqui ele vai falar: tu vai falar da maneira que eu te orientar. E Arão, teu irmão, vai falar a Faraó que ele deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Eu vou endurecer o coração de Faraó e na terra do Egito vou multiplicar os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó, porém, não vai ouvir. Eu porei a minha mão sobre o Egito e tirarei os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grande juízo. Meus irmãos, aqui ele está fazendo a anunciação da primeira Páscoa, que é o período que os filhos de Israel vão sair do Egito, vão estar saindo da servidão do Egito. Aqui o Senhor já está anunciando. E esse dia seria meio que uma solenidade, um estatuto, que era o estatuto da Páscoa. Amém? Faraó, porém, não os ouvirá. Eu porei minha mão sobre o Egito e tirarei meu exército. O meu povo, aqui eu já li. Então os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando estender minha mão sobre o Egito e tirar os filhos de Israel do meio deles. Então fez assim Moisés e Arão, como o Senhor lhe ordenara. Assim fizeram, e Moisés e Arão fizeram assim, como o Senhor os ordenara. Eles assim fizeram. Moisés era da idade de 80 anos, e Arão da idade de 83, quando falaram a Faraó. Aqui nós vemos, meus irmãos, que Arão é 3 anos mais velho do que Moisés. Amém? E o Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando o Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, se tornará em serpente. Aqui ele está orientando. Quando o Faraó pedir algum sinal para que ele os escute, você vai fazer isso: pegar a vara que está na mão. Dirás assim: Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará em serpente. Pessoal, eu tive que ler, né? Porque eu imaginei ele pegando a vara da mão de Moisés e jogando no chão para que se transforme em serpente. Então eu tive que ler, porque muitas das vezes a nossa mente prega uma peça na gente. Amém? Só para confirmar. Então Moisés e Arão, eles entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E Arão lançou a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também, os sábios encantadores, os magos do Egito, fizeram também o mesmo seus encantamentos. Meus irmãos, aqui nós vemos que é só o começo. Aquilo foi só para fazer um sinal diante do Faraó. E eles fizeram a mesma coisa. E assim vai começar os vários sinais e as várias maravilhas. Começa do nível mais baixo e vai aumentando, até que eles venham perder no nível de poder, amém? Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E teve uma disputa de poder, e que Arão venceu. Amém?
o coração de Faraó mostra-se endurecido. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele vai recusar deixar o povo ir. Vai pela manhã, Faraó, eis que sairá as águas e põe-te em frente na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: o Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixei o meu povo para que me sirva no deserto, porém eis que até agora não tens ouvido. Aqui ele está dizendo que que o coração de Faraó está obstinado. Ele está se recusando a deixar o povo ir. Ele está dizendo: vai pela manhã diante de Faraó, eis que ele vai sair as águas. Põe-se na frente da praia dele. Põe-se na frente dele na praia do rio. Ele vai sair as águas. Você se coloque na frente dele na praia dos rios. E tornarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E lhe dirás: Senhor, Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: deixa o meu povo para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Você vai pegar a vara e você vai dizer para Faraó deixar o povo ir. E eis que agora, até agora, ele não tem te ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho minha mão ferirei as águas que estão no rio, tornar-se-ão em sangue, e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os ímpios não vierão beber na água do rio. Aqui, meus irmãos, ele está dizendo: assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com esta vara que tenho em minha mão ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão sangue. Assim vai dizer: nisto saberás que eu sou o Senhor. Eis que com a vara que tu tens na mão, aqui está escrito em primeira pessoa. Você vai ferir as águas que estão no rio, e elas vão se tornar em sangue. E os peixes que estão no rio, eles morrerão, e o rio vai cheirar mal. Os egípcios não irão bebendo a água do rio. Aqui, as águas do rio vão tornar-se em sangue, e os peixes vão morrer por causa disso. E o rio cheirará mal, ou seja, o primeiro sinal é extraordinário, é que ele ia colocar a vara dele no rio, e o rio ia se tornar em sangue, os peixes iam morrer e ia tudo cheirar mal. As águas deles iam ser afetadas, eles iriam ficar sem as águas. E olha o que os magos, os brilhantes encantadores de Faraó vão fazer. Meus irmãos, olha como é que o nosso adversário trabalha. Disse mais o Senhor a Moisés e disse: Arão, toma a tua vara, estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as tuas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito. Meus irmãos, aqui já é o cumprimento, tá? Arão teria que estender a sua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios, e sobre os seus tanques, e sobre todo o ajuntamento das suas águas, para que se tornem em sangue, e haja sangue em toda a terra do Egito, assim no vasos de madeira como nos de pedra. Ou seja, ia haver água com sangue em toda a terra do Egito. Eles não teriam água para beber, nem água doce, nem água salgada. Tudo ia virar, se converter em sangue. Tanto nos vasos de madeira como nos vasos de pedra. E Moisés e Arão, eles fizeram assim, como o Senhor tinha mandado. Levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó, diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, e os peixes que estavam no rio morreram,
e o rio fedeu. Os egípcios não podiam beber da água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito também fizeram o mesmo com seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó ele se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E virou-se Faraó e foi para sua casa. E ainda nisto pôs seu coração, e todos os egípcios cavaram poços junto ao rio para beberem água, porquanto não podiam beber as águas do rio. Assim cumpriram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Meus irmãos, aqui vai dizer que os peixes que estavam no rio todos morreram. E o rio fedeu, e os egípcios não podiam beber a água. E houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito, eles também fizeram a mesma coisa. Ou seja, meus irmãos, eles pioraram o problema. E Faraó não se atentou para isso. Faraó simplesmente voltou para sua casa. E o povo do Egito teve que cavar poços para poder tentar achar água. E eu duvido muito que eles tenham conseguido. Meus irmãos, aqui a palavra de Deus está dizendo que o Faraó se endureceu seu coração. Nem o mar de sangue, meus irmãos, nem todas as águas transformadas em sangue conseguiu mudar o coração de Faraó. Rapidinho aqui. Muitas das vezes, meus irmãos, o povo quer ver milagre, mas mesmo com milagre o povo não crê. O Faraó estava com o coração endurecido, o povo de Israel também estava com o mesmo coração na época de Jesus. Eles viam sinais, eles viam tudo, mas eles não puderam crer. Nem sempre o milagre converte, nem sempre o milagre transforma, nem sempre o milagre, meus irmãos, converte. Muitas das vezes o milagre tem o poder de deixar a pessoa curiosa. Mas agora converter, meus irmãos, muito difícil. Faraó não quis ouvir o Senhor, Faraó não quis ouvir ninguém. Faraó estava tão convencido que ele não queria ouvir ninguém, ele estava com o coração endurecido. E é só o começo, meus irmãos, da queda de Faraó. Aqui é o começo do duelo, meus irmãos, entre Deus e Faraó, entre Deus e Faraó, o que representa o adversário, era a liberdade de um povo, meus irmãos, o povo de Israelita, o povo do Messias, o povo do Senhor, era o início da sua libertação. Meus irmãos, guarda essa palavra no teu coração e eu te abençoo em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por cada um de vocês que assiste os vídeos. Guarda essa palavra na mente no teu coração e que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.